Pessoal, esse é o nosso quadro de sábado. Calma. Essa arrumada que você deu, tipo, cortou sua cabeça inteira. Foi. Tava fechadinho, é isso? Tá, é que eu coloquei mais perto. Mais pra trás? Não, Tá. eu coloquei mais perto justamente pra ficar mais perto. Aí quando Tá. você levantou, tipo, você se levantou, cortou você todo. Vamos lá, eu não vou pular tanto, que eu me empolguei aqui. Pode ir, doutor. E aí, pessoal do canal, tudo bem? Esse é o nosso quadro, que é o nosso Café com Fertilidade, que é o quadro que a gente responde as perguntas. A gente tá tendo muita pergunta, né? O nosso canal no YouTube tá crescendo bastante, o nosso canal no Insta também tá crescendo, e a gente responde diariamente algumas pessoas. Algumas perguntas não dá para responder tão rápido. São essas perguntas que a gente traz aqui pro café, que é o Café com Fertilidade todo sábado. As pessoas já estão esperando todo sábado aí esse nosso vídeo, e a gente está vendo cada vez mais pessoas aí assistindo todos os sábados e acompanhando a gente e ficando expert aí nos assuntos. Então, eu sou o Dr. Luiz Pina, esse é o nosso canal Mundo FIV. Por favor, se você puder se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha. Realmente, depois que eu comecei a gravar e comecei a ver, isso faz toda a diferença. E vamos pro vídeo. Então, pessoal, primeira pergunta aqui então, ó. Gabi Andi 20. Doutor, é normal dar dor nas costas com 26 semanas de idade gestacional? Então vamos lá, Gabi. Uma coisa importante aqui, ó. A gestante, assim, isso a gente orienta a gestante desde o começo da gestação. Existem alguns pontos importantes que facilitam e que ajudam a paciente a ter um pouco de dor nas costas. A primeira delas é que a paciente, ela tem um hormônio que circula nela que se chama relaxina. A relaxina, qual que é a função principal? É abrir ou facilitar as articulações pélvicas para que ela aumente, para que a paciente tenha ali um parto normal. Então, isso é a função desse hormônio, é preparar a gestante para um parto normal. Só que o problema é que esse hormônio ele acaba relaxando todas as outras articulações do corpo, e aí tem toda uma acomodação, inclusive da coluna vertebral e algumas articulações da perna. Então, a primeira dica aqui, as pacientes que usam salto alto, existe um risco muito alto delas caírem quando elas estão grávidas. Então, a gente orienta isso no começo da gestação. O segundo ponto importante é que a paciente ela acaba ganhando um peso ali durante a gestação, e ela pende para frente, né? O peso ele é progressivo durante a gestação e a paciente vai indo para frente, e a paciente tem uma tendência a segurar todo este peso com as costas, porque basicamente muda um pouco do ponto de gravidade dela, né? As pacientes elas tendem a ter um ponto de gravidade um pouco mais para frente, e ela tem uma lordose, que a gente chama, aumenta aquela posição atrás das costas fisiológica, de forma fisiológica, sem ser uma doença. E ela segura isso com as costas, então toda a musculatura ali em volta das costas, ela realmente é mais solicitada. E aqui entra um segundo detalhe: se a paciente não faz exercício físico, se a paciente não se prepara, se a paciente já tem uma tendência ali ter pouca musculatura nas costas, ela começa a ter bastante dor. E essas dores são muito chatinhas mesmo, ela piora progressivamente, ela acaba não tendo posição, ela acaba realmente tendo que tomar analgésicos, e a paciente acaba sofrendo um pouquinho no final da gestação. Então é muito importante que a paciente se prepare durante a gestação para enfrentar esse último trimestre. O que tem de detalhe aqui dela é que ela começou realmente um pouquinho mais cedo. Isso pode estar relacionado ali um pouco mais de sedentarismo dela. Talvez o nenê pode ser de um pai um pouquinho maiorzinho, ou ela ganhou um pouco mais de peso na gestação e o nenê é um pouquinho maior para a idade gestacional. Ou ela pode ter diabetes, que é um problema grande ali da gestação, e ela está fazendo um nenê muito grande, e isso faz com que ela tenha dor nas costas, combinado? Pessoal, e só lembrando, manda pra gente lá no Insta suas perguntas, que a gente vai respondendo aqui no nosso Café com Fertilidade. Pergunta da Simone Bergamo: é indicado fazer biópsia de embrião mesmo a doadora sendo nova? Então eu entendo aqui que ela deve ser uma receptora, e ela está perguntando se ela deve biopsiar os embriões dela. Se não, como saber que tem algum problema? Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Então, quais são as principais indicações de biópsia no embrião? Depois, se vocês puderem procurar, a gente gravou um vídeo falando só sobre o que é biópsia de embrião, né, em que estágio do embrião ali que se faz a biópsia. E basicamente, só resumindo aqui para vocês, para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, ou o nosso canal pela primeira vez, basicamente a gente pega o estágio de blastocisto, que é o embrião no finalzinho ali do desenvolvimento dele, que é um embrião de 5º dia, ele pode ser um de 5º dia, de 6º, às vezes de 7º dia, e a parte externa dele,
que é chamado de trofectoderma, onde a gente tira ali uma biópsiazinha e a gente manda analisar, beleza? Bom, e aqui basicamente a pergunta dela se resume quais são as principais indicações de biópsia. Então, claro, não existe tão resumido isso no livro, mas a gente tende a indicar em algumas situações umas 5, 6 indicações. Então vamos lá. A primeira delas é a idade da paciente. Com o passar da idade, existem alguns problemas que estão relacionados ali à divisão do óvulo um pouquinho antes de ovular. Por exemplo, síndrome de Down. Então a síndrome de Down ela vai progressivamente aumentando o risco ali do casal ter algum neném com síndrome de Down, porque isso está relacionado ao óvulo, né? O óvulo, quando ele vai dividir ali no finalzinho, ele pode errar um pouquinho mais, ele só divide sempre que a paciente vai ovular. Então essa é uma indicação. Normalmente acima de 40 anos de idade existe um risco relativo ali, um risco e benefício da biópsia que já se justifica. Algumas pessoas indicam um pouquinho antes, 39, 40, 41, mas nesta faixa a gente já ganha uma importância maior. Segunda indicação principal é doença genética conhecida na família. E aí aqui, respondendo a pergunta da Simone, a doadora ela não vai ter problema genético na família, porque isso é tudo perguntado, isso é tudo checado para ela ser cadastrada como doadora. Então, esse também não seria uma indicação para ela, nem idade, nem doença genética conhecida na família. A terceira coisa é o cariótipo alterado da pessoa que está fazendo o tratamento. No caso da doadora, esse também é um critério que é excluído, porque todas as clínicas, inclusive o Baby Center, solicitam cariótipo para as pacientes que vão ser doadoras. Então, o cariótipo alterado ela não tem. Isso também seria um outro critério para indicar biópsia nas pessoas que estão fazendo tratamento, tá? Então, a idade, doença genética conhecida na família, cariótipo alterado. A outra coisa, abortamento de repetição, ou seja, a pessoa tem 3, 4, 5, 6 abortamentos. Às vezes a biópsia pode diminuir um pouco o tempo para a gravidez, ele realmente não aumenta ali a chance de ter um neném em casa, mas ele pode poupar alguns prejuízos ali para a paciente durante os tratamentos dela. Então a biópsia pode ser indicada nesses casos como uma indicação relativa. Falha de tratamento de repetição, então o paciente está fazendo tratamento de FIV, faz segundo, faz o terceiro, faz o quarto, a paciente acaba não engravidando, também é uma outra indicação de biópsia. Então, Simone, realmente ela não tem uma indicação, você não tem como receptora, quando você recebe óvulos de doadora, uma indicação absoluta de biópsia. Por quê? Como descobrir que tem problema? Basicamente, esses problemas que o óvulo pode ter ali, basicamente você ou não vai gerar gestação, ou você pode perder a gestação no comecinho. Então, o custo-benefício de biópsia em pacientes jovens não está comprovado. Então, não é obrigatório você que está recebendo embrião de pacientes de doadora fazer biópsia. Mesmo porque a grande maioria dos problemas de doença monogênicas, que a gente chama, ou algumas outras doenças, por exemplo, como autismo, não são diagnosticados no embrião e você não consegue ver isso. Então, a biópsia não soluciona todos os problemas, beleza? A gente começou a gravar o nosso podcast, que é Pergunte ao Doutor. Se vocês tiverem perguntas, mande a pergunta no nosso Instagram por áudio. A gente vai pegar esses áudios e tá criando um podcast aí com mais de 100 perguntas de todo mundo que tá enviando. Vai ser um podcast muito legal que a gente vai pôr aqui no YouTube, que é basicamente uma contribuição de vocês. Pessoal, um abração. Espero ver vocês aí no próximo sábado, no nosso próximo Café com Fertilidade, e vejo vocês por aí.